Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, eu admiro vocês, de verdade. Irmão, o povo tá cansado. O povo mais de idade. Irmão, já é mais de 10 horas da noite, a gente tá gravando. Irmão, eu não sei você, mas eu me empolgo. Eu sinto a presença de Deus, eu fico feliz demais. E o que era para ser 15 minutos virou 25, 30 minutos. Então eu vou te falar uma coisa, vale a pena. A gente está em Curitiba e esse é o Mentoria de Vida. E ó, eu tenho uma palavra de Jesus pro seu coração. A gente vai falar sobre refém, sobre vítimas. Você viu? Você viu o programa? Você viu aquele vídeo dos 30 gordos contra o nutricionista? Não é nutricionista, é treinador, não é? Você viu? Então, amém. Só para desabafar. É que eu vou falar sobre isso aqui. Porque quem não é aquele que, sabe, determina a sua história, vira vítima das escolhas que não conseguiu fazer. E eu não estou nem falando de gordo agora. Para trás de mim essa polêmica. Eu vou falar sobre passado. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir um favor muito importante. Compartilhe o vídeo, curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal do YouTube. E no YouTube, quinta e segunda, e no SBT, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, o Bom Dia Esperança. E agora eu quero só te fazer um último convite. Se você ainda não está dentro da nossa comunidade de WhatsApp, é só você clicar no link que está aparecendo aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, e entrar no nosso grupo de WhatsApp. A gente quer caminhar junto com você. Amém? Vamos para a mensagem. Ai, lindos, vamos lá. Olha, passado, refém. É uma coisa meio sinistra que a gente vai falar agora. Mas veja, quando a gente começou, lá no começo, a gente falou sobre coisas que paralisam o nosso crescimento. Correto? Então a gente sabe que tem coisas que paralisam, coisas que aceleram. E é muito da nossa perspectiva de vida em relação àquilo que enfrentamos ou recebemos como herança, de tomar uma decisão do que vamos fazer em detrimento de tudo aquilo que passou na nossa história. Tem um momento da nossa vida que alguém decide por nós, e tem um momento da nossa vida que a gente começa a decidir por nós. Amém? Até aqui tudo certo. Não é tão fácil como a gente gostaria. Infelizmente não é. O ser humano, ele é estranho, porque a mesma circunstância para um promove um gigante e na outra promove um derrotado. A mesma circunstância. Eu não sei se você percebe isso, mas numa família onde foi o mesmo pai, a mesma mãe, saem filhos completamente diferentes. Você percebe que, por mais que a gente diga que nós somos reféns do passado, ou que a gente viveu o que a gente não escolheu, como é que pode alguém romper, o outro não? É uma pergunta que faz a gente coçar a cabeça para encontrar a resposta. A gente vai falar de personalidade, a gente pode falar de, sabe, quem apareceu no caminho de alguém que não apareceu no caminho do outro, e tem várias nuances que talvez mudam o final dessa resposta. Mas eu quero que você caminhe comigo pela palavra. Amém? Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 18, diz o seguinte:
Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Podia ter um amém pelo menos, né? Um amém. Acho que eu ficaria feliz com um amém. Um amémzinho, só. Um ainda bem que eu vim. Não, só. Ainda bem que eu vim. Porque ficou chato, né? Deus fazendo uma coisa nova e a gente... Pois então, continue. Não, calma. Eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Logo ela vai aparecer. Vocês ainda não sabem, mas eu farei um caminho no erro e rios no deserto. Deus é maravilhoso em mudar final de histórias. Você já viu alguma série que você queria que o final fosse diferente? Eu tenho algumas inquietações na minha vida. E quando eu digo inquietações, é coisas que talvez só eu que fico pensando e fico conjecturando fins diferentes para uma história que já está escrita, não tem muito o que fazer. Mas tem... Deixa eu falar. Não vou falar. Parem de ser fofoqueiro. Olha, algumas histórias eu queria que o final fosse diferente. E isso é o normal do ser humano. Mas a gente não tem o poder porque a caneta não está na nossa mão. E a história já foi escrita e contada. Só que a vida, ela imita a arte. Porque a maioria de nós, a história já está escrita, contada e o final está pronto. É basicamente isso. Por mais que a gente diga que a gente tem escolhas, mas quem nos ensinou a escolher foram as pessoas que erraram primeiro. É doido tentar imaginar que a gente tem o poder da escolha, mas quem nos ensinou a escolher errou. Então não é nem sobre o fim das coisas, é mais de onde elas partem. E a partida é da escolha que quem errou primeiro nos ensinou a fazer daquela maneira. Então a gente não quer que os nossos filhos chorem como a gente chorou. Então a gente olha para o choro, mas esquece que aquilo foi colocado dentro de nós. Está enraizado na gente. Ensinaram a gente de uma maneira, não ensinaram outra. Então, não é sobre fazer diferente. A pergunta é, como você faz diferente se não aprendeu a outra maneira de fazer? Isso é uma das coisas mais complexas da vida, que é injusto quando alguém fala que você tem o mesmo direito que todo mundo. Não é assim. E eu não tenho nenhum pensamento com viés político agora do que eu estou falando para você. Não é tão simples dizer que você tem a mesma chance que o outro. Não é tão simples. Bom, agora vamos pensar numa questão que não envolva uma parte social da vida, porque parece que a gente está querendo politizar, e eu quero distância dessa loucura que é a polarização do nosso país. Mas para pensar, eu não nasci na casa de um pregador do evangelho, mas um outro homem nasceu na casa do maior pregador do século. Existe uma conta lógica que o ser humano faz. Naturalmente, um tem mais chances do que o outro, porque todos os acessos que precisam ser construídos do lado de cá, do outro lado já está completamente pronto. Concorda comigo? Não estou falando nenhuma besteira aqui, isso é a vida na prática.
O nosso discurso, ele é motivacional ao ponto de dizer, não, você também pode romper, você também pode viver. E não está errado dizer que você pode. Mas eu não posso ignorar que o ser humano, ele é construído de background. Ele é construído de pontos de partida, de educação que recebeu, de cultura que foi enraizada. Entende? Então, lembra quando a gente estava falando sobre pensamento de escassez? Ninguém nasceu escasso. Pelo contrário, quando a gente era criança, a gente pedia tudo que via, não pedia tudo que via? Eu quero chocolate, eu quero chips, eu quero isso. Mas aí, ao longo da nossa vida, os nãos que foram colocados e a maneira que eles foram explicados, foram construídos barreiras no nosso cérebro, na nossa mente. E isso se aplica a tudo. No começo da nossa fé em Jesus, quando a gente conhece Jesus, o nosso primeiro amor, a gente chora por tudo. A gente tem coragem para orar por qualquer coisa. Só que aí, algumas mensagens vão filtrando nosso coração, a nossa fé. E aquilo que a gente cria no começo já não tem mais como crer. Por quê? Porque foi sendo semeado dentro de nós realidades que dizem que nós estávamos errados em pensar o que pensávamos. Então todo ser humano, ele é um resultado de uma construção, de algo que não escolheu. Eu, por exemplo, eu tenho a minha história, e você também tem a sua história. Quando a gente conversa, a gente tem a história triste para contar, e eu tenho uma impressão que todo mundo sempre quer ter a história mais triste que a do outro, já percebeu? Não, eu sofri mais. Não, você não sabe por onde eu passei. Então basicamente todo ser humano é igual ao ponto que todo mundo não escolheu aonde gerou a sua identidade. Eu não escolhi a casa que eu nasci, você não escolheu a casa que você nasceu, a gente nasceu e pronto. Uns deram a sorte de nascer num lar aonde a presença de Deus estava desde o começo, aonde havia oração, aonde havia a presença, aonde havia bom testemunho. Outros nasceram num lar de abuso, outros nasceram num ambiente inóspito. Uns tiveram condição, outros foram miseráveis desde sempre. Uns comeram do bem, do bom e do melhor, outros passaram fome. Mas todo mundo tem a sua história e a sua formação. Umas positivas, outras negativas. Mas quando a gente olha o contexto da vida como um todo, não tem como aplicar uma regra de dizer que todo mundo consegue a mesma coisa sem ignorar o que passou e por onde veio. E esse é a dificuldade de tudo. Porque como é que você pega o Evangelho e consegue colocar uma palavra aplicada para a vida de todo mundo que tem suas histórias singulares? Já parou para pensar que você tem um livro que nós temos acesso e que você talvez leu uma vez, ou talvez nunca leu inteiro, mas que aqui tem respostas de perguntas que nem nasceram e que foi gerado há mais de 2000 anos através da pessoa de Jesus, e muito mais através dos profetas, e muito mais desde a gênese da criação do mundo? Está aqui. Todas as respostas estão aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. E a loucura é, como que eu pego uma vida com uma história, com um background, com uma singularidade e digo, essa palavra aqui consegue resolver o teu problema? Você entende que eu vim até agora construindo para você dizendo que ninguém tem a mesma chance, partindo do pressuposto que cada um tem a sua história. Mas de repente o jogo vira. O jogo vira no ponto que quando a palavra de Deus entra, a chance de um é a chance de todos. Não, glória a Deus, ninguém pegou. Eu vou começar de novo então. Vamos imaginar. É que você não entendeu o que eu disse, só pode. Veja, até 1 minuto atrás, eu estava dizendo, não tem como todo mundo ter a mesma realidade, a mesma chance, a mesma bênção, a mesma sorte, se a gente ignora que todo mundo teve uma história singular e que da mesma família com a mesma criação, saem duas realidades diferentes. Então basicamente quem nasce num ambiente de fracasso é fracassado a vida toda. Talvez um consiga romper, mas a lógica é que todo mundo fracasse. Se você nasceu num lar de bem-sucedido, a chance muito maior de você ser bem-sucedido está sobre você. Talvez você fracasse, mas a lógica diz que você será bem-sucedido. Só que todas essas teorias filosóficas, antropológicas, se esgotam quando entra a verdade do Evangelho. Não, agora eu quero que você celebre. Diga para quem está perto de você, não importa
da onde você veio, quem é o teu pai, quem é a tua mãe, aonde você foi criado, se era pobre ou rico. Quando Deus entra na sua história, Ele reseta tudo. Quando Deus entra na nossa vida, Ele pega a balança que estava assim e deixa ela justa. E alguém pode dizer: você está falando de enriquecer? Você está falando de prosperidade? Não. Eu estou falando de ser pleno em Cristo Jesus. Eu estou falando em não ter falta de nada. Eu estou falando que nenhum trauma, nenhuma consequência de plantios que você não fez terá poder sobre o teu futuro. Eu estou falando que quando Ele chega, não importa de onde você veio, mas aonde Ele vai te levar. Estou falando que nenhuma cadeia vai permanecer sobre você, porque quando Ele pegou você, Ele sabia de todo o problema que você era. Sabe o que a gente leu? Deus está falando com uma terra desolada. Deus está falando com Israel. Só estava em ruínas, estava destruído. E aí a palavra de Deus chega. E eu quero que você agora agarre no detalhe, porque o detalhe é melhor do que o contexto. Ele diz a primeira palavra: não se lembrem das coisas passadas. Não, é que você talvez não pegou. Eu vou melhorar. Uma palavra motivacional iria dizer para você, não se sinta ofendido, mas eu estou só sendo literal. Ele ia dizer: ressignifique o teu passado. Mas o que a palavra está dizendo é: esqueça do teu passado. Ah, não, meu Deus do céu. Ei, o Senhor está dizendo: não é para tentar dar significado naquilo que eu não tive culpa, daquilo que eu não fiz, daquilo que eu não coloquei para você, mas alguém escolheu antes de eu chegar. Eu permiti porque dei livre-arbítrio, mas não fui eu que coloquei, não fui eu que fiz a sua chegar, não fui eu que fiz a falência, foi a decisão errada de alguém, foi a falência, não fui eu, foi vocês. Então, não ressignifica o que eu não fiz, esqueça o que aconteceu. Não, irmão, é porque a gente acredita coisas certas sobre a figura errada. A gente tem que ressignificar, mas tem que ressignificar aquilo que Deus fez e a gente não entendeu. É dar o resultado certo ou o significado ideal para o processo que Deus nos colocou, mas não para os nossos erros. O erro você não ressignifica, o erro você se arrepende e vai para frente, mas não para fazer igual, ou não para... Não. Eu amo a palavra. Ah, eu amo isso aqui. Ei, não é para ressignificar, é para esquecer. Eu sei que é ruim, mas é o que a Bíblia está dizendo. Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as coisas dos tempos antigos. Sabe o que é considerar? Considerar é trazer à baila aquilo que já deveria ter sido colocado no passado para decidir algo sobre o futuro. Vou ser mais claro. Pensa o seguinte: você precisa tomar uma decisão sobre o teu futuro. Qual que é o critério que você usa para tomar uma decisão? Aquilo que aconteceu no passado. Então, se o que aconteceu no passado foi frustração, você vai pegar o sentimento de frustração para decidir sobre algo poderoso que seria a nova expectativa e chance para o teu futuro. E porque você usou e considerou algo que deveria ter sido esquecido, você está afetando diretamente o teu passado, o teu futuro. E é por isso que a gente paralisa na nossa história. Porque aquilo que a gente deveria esquecer, a gente gosta de martirizar e ficar contando como história de herói. Esquece e não considera. A pergunta é: mas por que eu não vou? Como que eu esqueço? Eu sei que não dá para esquecer. Eu sei, a gente é ser humano. Tem coisas que eu gostaria de esquecer, mas eu não esqueço. Mas também não é sobre trazer um novo significado. É colocar uma memória em cima que vai ser tão poderosa que aquela vai perder todo sentido. Entendeu?
Não é sobre ficar lembrando, é sobre dizer, não, Deus está fazendo algo novo. Olha o que Deus está fazendo. E alguém está dizendo, mas olha o que aconteceu. E você vai dizer, mas olha o que Ele está fazendo. E alguém está dizendo, mas olha o que aconteceu. E você diz, mas olha o que Ele está fazendo. E alguém diz, mas olha o teu passado. E você, mas agora olha o meu futuro. Olha aonde Ele está me levando. Mas da onde você vem? Esquece da onde eu vim. Eu não estou considerando, eu estou olhando para onde Ele está me levando. E é maravilhoso. Então, eu não uso do meu passado para justificar o meu futuro. Pelo contrário, eu preciso de um elemento para que isso perca sentido e algo novo aconteça. E a resposta para tudo é: Deus precisa entrar na história. Lembra do computador, do Ctrl Alt Del? Quando você apertava Ctrl Alt Del, você podia finalizar todos os processos e reiniciar o computador, mesmo que ele tivesse travado. Você resetava tudo. Sabe por que eu falei daquele programa que viralizou agora, dos 30 gordos quanto o treinador? Porque é muito melhor a gente assumir uma posição de vítima e tentar fazer as pessoas se adequar ao nosso vitimismo, do que rasgar a história, não considerar nada e dizer, a partir de hoje eu não sou o que escreveram sobre mim e o que preveram do meu futuro. A partir de hoje eu sou aquilo que Deus tem para mim. As minhas escolhas não serão consideradas a partir das histórias que foram colocadas na minha essência, mas aquilo que Deus tem para minha história. Eu não vou ser refém de uma história que eu não escrevi. Eu não vou ser refém de um plantio que eu não fiz. Porque agora, quando Deus chega, a semeadura anterior ela é resetada. Ela não serve mais para a minha história. Diz a palavra: eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Eu vou melhorar. Porque no Novo Testamento o Evangelho vem: porque não vivo mais eu. É isso dizendo de uma maneira diferente. No Velho Testamento está dizendo: não considerem, esqueçam as coisas passadas. No Novo Testamento Jesus diz: porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Porque aquele que quiser viver a sua vida aqui, perderá. Mas aquele que escolher perder a sua vida aqui, ele está dizendo: apaga tudo, esquece tudo, esse terá uma vida eterna com Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aí, o jogo da vida, que era injusto, aparece a justiça de quem Deus é. Deus é justo. E agora, o que antes era como colheita do passado, se torna a semeadura da nossa fé para o futuro. O que você está disposto a viver, que você tem fé para encarar e tomar risco, para desfrutar do que Deus tem para você. Qual é o nível da tua entrega? Qual é o nível do teu coração? Quão rendido você está a esse amor? Quão extravagante é a tua entrega? Quão intenso é aquilo que você crê? Ou você vai ficar na posição de vítima a vida toda dizendo: se Deus tivesse aberto essa porta, eu teria entrado por ela. Se tivesse sido comigo, teria diferente. Não. Você está dizendo: ei, lindo, esquece tudo o que aconteceu antes de eu chegar. Não considere absolutamente nada do que aconteceu. Aí Deus olha e diz: ei, eu vou fazer uma coisa nova. Os teus olhos ainda não conseguem ver. E é melhor que não veja, porque se a gente vê antes de acontecer, vai assustar. E ele diz: eis que eu farei uma coisa nova, e os teus olhos ainda não podem ver, mas eu colocarei rio no ermo e caminhos no deserto. Aonde ninguém passa, haverá um caminho para você. Aonde há sede, você beberá da água da fonte.
Não, você tem que pegar essa palavra com a mão assim. Isso aqui é para mim. Aonde ninguém foi da geração anterior, você vai pisar os seus pés. Aonde ninguém chegou, você chegará. O que era impossível para a geração que veio antes, será comum para a tua geração. E para os teus filhos será só o começo daquilo que Deus vai fazer. Porque o passado, você não será refém. Não considere as coisas antigas. Ignore as coisas passadas. Não traga para a mesa aquilo que não serve mais para você. Porque Deus chegou na história. E quando Ele chega na história, não é mais a partir do teu passado, é a partir daquilo que Ele é. Quando Jesus chega, Ele faz assim: me dá a tua vida na minha mão. Quando Deus chega na nossa vida, Ele faz assim: me dá a tua vida na minha mão. Aí você fala: tá aqui, Deus. Tá toda rabiscada, tá cheio de vírgula no lugar errado, ponto onde não deveria, tá cheio de erro de concordância, tá cheio de decisões erradas. Tá aqui. Aí Deus olha e fala: pois é, posso? Pode. Aí você fala: Deus, e agora? Eu tenho uma folha branca aqui. Mas agora não é você que escreve, não é o teu passado que escreve, não é a geração que veio antes que vai escrever. Agora sou eu que vou escrever. E eu farei uma coisa nova. Se você quiser juntar os papéis, se você quiser buscar, ele vai estar lá no lixo que ficou. Vai estar lá. Sempre vai estar lá. Se você quiser focar nisso, você vai ser a vítima da história sempre. Mas se você dizer: Jesus, eu entendo, e eu escolho a tua vontade, mesmo que eu ainda não veja, mesmo que tudo que veio antes dizia que não daria certo, mas agora é um novo tempo, é uma nova estação. Eu vinha no carro dizendo para minha esposa, quando Jesus me encontrou, 23 de abril de 2009, eu era um lixo, eu estava um lixo, eu estava sujo até o cabelo. E Ele viu algo que eu não vi. Ele me ouviu. Ele entrou dentro do meu quarto. E eu dizia para Ele: se ainda há esperança, Jesus. Mal sabia eu que Ele é o Deus da esperança, que Ele é o Deus das novas histórias, que Ele é o Deus que muda o final das histórias que alguém pensou que havia acabado. Eu dizia: Deus, se ainda há uma esperança, fala comigo. E eu só pedi para Ele falar naquele dia. Mal sabia eu que a voz dEle nunca mais me desampararia, que a presença dEle nunca mais me deixaria. Eu tinha um plano, Ele tinha outro muito melhor. Eu não tinha noção do que Deus ia fazer. Eu só queria esperança. E Ele me deu minha esposa, Ele me deu filhos, Ele me deu um ministério, Ele me deu a chance de gastar a minha vida falando do nome dEle. E hoje eu só estou aqui porque Ele chegou e rasgou tudo. A carta de dívida foi rasgada. As sementes que eu não plantei foram ignoradas. E agora é uma nova história. Mas sabe qual é a loucura? A minha vida hoje se resume a isso: fazer você ver que o que aconteceu antes de Ele chegar não tem poder para determinar o que Ele vai fazer na sua história a partir de então.
preciso aproveitar. Eu tenho poucos minutos com você. Eu preciso ser direto. Está na hora de você tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a história que riscaram, que você rabiscou na mão dele. Você vai ter que se arrepender, porque tem coisa que você escreveu ali que não era certo, decisões que você tomou que não era correta. Mas você vai colocar na mão dele. Você vai dizer: Jesus, eu me arrependo de não ter tomado essa decisão antes. Eu fiz coisas no impulso, eu manchei a minha história, eu envergonhei a minha família, eu fiz coisas que eu tenho vergonha, eu sou martirizado por isso. Aí Jesus vai dizer: está aqui. Aí você pensa que ele vai guardar o que você deu. Você pensa que ele vai usar contra você. Você pensa que ele vai esfregar na tua cara e vai colocar peso em você. Porque é isso que o evangelho de alguns está dizendo. Quando alguém aceita Jesus, alguém diz: eu duvido que vai ser de verdade. Que dó desses irmãos mais velhos. Enquanto uns estão tentando julgar a salvação dos outros, ele está pegando a decisão de um coração sincero e dizendo: é meu agora, então se é meu, eu faço o que eu quiser. Não vou ler, não serve para mim e nunca vou usar contra você. Acabou e agora é algo novo. Mais uma folha eu rasguei para te provar o ponto. Se você quiser viver algo novo e não querer ser refém de história de ninguém, Deus precisa entrar na sua história. 2 perguntas, uma resposta. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida a Jesus de verdade. E segundo, para você que estava com ele nas mãos, com a história sua nas mãos dele, mas você tirou e está escrevendo sozinho. Está na hora de você voltar ao plano original, entregar de novo, voltar para ele de volta. Talvez você entrou aqui hoje e não tinha noção do golpe que você estava caindo. Mas o Senhor te atraiu para esse lugar essa noite. O Senhor te atraiu para essa mensagem esta tarde, essa manhã, não importa o horário, mas você foi atraído para cá. Então, lindo, se até agora alguém escreveu a sua história, pelo menos esse sim você precisa dar. A história é tua, Jesus. 2 perguntas, uma resposta. Para a primeira pergunta, você precisa se arrepender, pedir perdão e confessá-lo como seu Salvador. Para a segunda pergunta, você só precisa dizer: Jesus, perdão, estou voltando, errei, fui moleque. A história é muito melhor quando está na tua mão. O Senhor é muito mais criativo de construir futuros extraordinários. Está aqui, Jesus, eu volto para a tua presença, eu volto para o centro da tua vontade. E é isso, amém? Uma pergunta, 2 perguntas, na verdade, 2 perguntas, uma resposta. Eu vou contar até 3, se a sua resposta for sim para uma dessas 2 perguntas, você levante a mão, a gente ora e faz a maior festa que esse lugar já viu. E aí na sua casa, onde você estiver trabalhando, você não precisa levantar a mão porque talvez vai ficar estranho, mas você vai fechar os olhos e vai orar comigo a oração mais importante da vida. Não haverá testemunhas hoje, mas haverá testemunhas da tua transformação amanhã. Quem quer tomar decisão? No 3, levante a mão. 1, 2, 3. Eu vou perguntar de novo. Alguém entendeu errado? Alguém entendeu que eu estou convidando para a Disney ou para uma Black Friday? Não, eu estou convidando você para a morte, lembra? Para que isso acabe, algo em você vai ter que morrer. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte, para que você possa dizer: eu não considero as coisas antigas, nem trago à memória as coisas passadas, porque morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. Então entenda, pense bem. Não adianta hoje você dar e amanhã você tirar e se devolve. É constrangedor para você e para mim que te perguntei. Mas eu não estou tentando nem te convencer do sim, do não. Minha função é só perguntar e a do Espírito Santo convencer. Eu vou perguntar de novo. Se você desistiu, só permanece com a mão abaixada, não tem problema. Mas eu pressuponho
que aqueles que levantarem a mão terão caráter para que amanhã continuem com a decisão de pé. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar e ir até o final. 1, 2, 3. Eu amo a minha vida, eu amo a minha vida, eu amo a minha vida. Só quem está tomando essa decisão, feche os teus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me e apaga o meu passado. E escreve o meu nome no livro da vida. Reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. E eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única, exclusiva, sua, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo, eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário, porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia, aleluia. Esse é o Mentoria de Vida. E eu tenho certeza que essa palavra vai trazer direção, clareza e vai desobstruir o teu caminho. Amém. Tem vezes que a gente só não vai porque quem a gente chama de companheiro virou pedra. Aí antes da gente ir para a mensagem, eu tenho muita vontade de pregar essa mensagem, mas antes de eu ir para essa mensagem, deixa eu te pedir uma coisa: curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama. Isso, maravilhosa. Ativa o sininho. Toda semana, segunda tem mensagem da série, quinta-feira tem uma Mentoria de Vida aqui no nosso canal do YouTube sem falhar, e de segunda a sexta no SBT às 7h30 da manhã. David, eu queria outro lugar. Tem Netflix também. Falaram que não dava, falaram que não podia, mas Jesus falou: dá na mão o que você tem. Fala para quem está perto de você, coloca na mão dele o que você tem. A gente está voltando na mensagem de escassez, mas não é possível que você não está pegando. Fala para alguém: foi impossível um dia, até Deus entrar na história e falar: coloca na minha mão o que você tem. Aleluia,
Amém. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha. A gente não é um canal do YouTube há muito tempo. A gente é uma comunidade. E eu quero que você caminhe pertinho da gente, sentir o cheiro do outro. A gente tem um grupo de WhatsApp. A gente não vai incomodar você. A gente não vai mandar mensagem de bom dia com flores. A gente só quer que você caminhe perto e que você crie hábitos que vão ajudar você a estar cada dia mais perto de Jesus. Aqui embaixo no vídeo tem um link da nossa comunidade de mentoria de vida. Entra lá. É só você entrar e você vai caminhar ainda mais perto da gente. Amém? E agora, vamos para a mensagem. Isso é Curitiba, tá? Respeita Curitiba. Olha, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Ele começa dizendo: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Ah, mas é um grupo de WhatsApp de brincadeira. Ah, mas são meus amigos de muito tempo. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui para não dar... Chega. Muita confusão, treta. Não. Vamos do zero. Olha só. Quando Deus fez o homem, Ele fez uma mulher. Amém? Qual é o nome do homem? Adão. Qual é o nome da mulher? Eva. Os dois andavam no jardim, viviam uma vida perfeita e uau, era incrível. Mas um dia Satanás entrou como uma serpente no jardim e pegou Eva e fez só uma coisa: mudou o olhar dela para algo que não era para ela estar olhando. Uma pergunta desviou o foco dela. E a pergunta foi sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que não comer? Ele não disse come. Ele perguntou por que não? Por que não? Aí Eva fica com essa inquietação. E a história você já sabe como acontece. Eva vai até Adão, os dois comem o fruto. E no fim Adão culpa a mulher que tu me destes. A mulher que tu me destes. Porque na verdade a gente sempre terceiriza a culpa. A gente nunca assume o que fez. A vida é assim, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. Não é verdade? Adão foi o primeiro a transferir a culpa. Adão disse: a mulher que o Senhor me deu. Ele está dizendo: não fui eu que comi porque eu queria. Eu nem queria. Mas a Eva, foi ela que fez eu comer. A gente sempre terceiriza a culpa. Então a Bíblia vai seguindo o plano, vai construindo as histórias. E você vai vendo que em algum determinado momento Deus vai começando a dizer que o joio precisa ser separado do trigo. Que não dá para separar no mesmo tempo, porque senão você acaba matando o trigo por causa de tirar o joio. Só que à medida que as coisas avançam, a gente vai descobrindo que é possível desenvolver um dom, e esse dom se chama discernimento de espírito, aonde você vê o erro antes que ele aconteça. Só que a gente sabe a história inteira e espera tudo dar errado para chamar Deus e dizer: foi o Senhor que não me avisou. Nossas escolhas são erradas já do começo, e a gente está só esperando dar tudo errado de fato para colocar a culpa em Deus ou em alguém que nós trouxemos para perto da nossa vida. Eu quero que você entenda que nós temos um norte de uma palavra que vem antes de qualquer tema: maus relacionamentos. Mas o primeiro tema é o que paralisa a sua vida. E veja, nada é mais poderoso para nos paralisar do que as pessoas que a gente trouxe para perto e conseguiu
sabe, tapear o atraso, chamando de amor de irmão. A gente não vai para frente, nossa vida está no mesmo lugar, e a culpa é Deus que não fala, a culpa é Deus que não age, a culpa é Deus que não responde, mas a gente ainda senta na mesma mesa, fala a mesma coisa, vive a mesma realidade, porque nós escolhemos relacionamentos que não nos provocam, que não nos inspiram e que não nos confrontam. A gente escolhe baseado naquilo que a gente chama de confortável. E o que é mais confortável do que alguém que não coloca o dedo na sua cara e diz que você está errado? O que é mais confortável do que alguém que não te chama para aquilo que você não gosta? Vou ser mais específico. Hoje aqui, como tem muita gente, provavelmente tem pessoas que não queriam estar aqui, mas o amigo falou: você vai. Tem marido que não queria estar aqui, e a mulher falou: você vai. Tem esposa que não queria estar aqui, e o marido falou: já era, o Uber está chegando, você vai. Enquanto na vida tem gente que tem desejo de ver você ir mais longe, tem gente que está só no teu lado para ter a certeza que você não vai ultrapassá-lo. E eu vou falar para você uma parada que é dura, mas é verdade. Quando a gente olha para a Bíblia, você percebe o que um mau relacionamento consegue fazer na vida de um homem. Homem/mulher. Por exemplo, Sansão e Dalila. Começou errado. Começou buscando uma mulher no lugar errado. Eu creio que coisas que começam errado podem dar certo. Eu não estou dando um aval final, porque eu já vivi tantos milagres, já vi Deus fazer tantas obras, de vidas que foram transformadas, de casamentos que foram transformados, que eu não posso dizer para você: não, começou errado, dá errado até o final. Mas o milagre é muito mais difícil e maior quando a curva acontece no meio de alta velocidade de uma trajetória inteira. Mas quando a gente olha para Sansão procurando no lugar errado, a gente já começa a dizer: vai dar errado esse negócio aí. Então Sansão traz para a sua vida alguém que não deveria ter acesso à história dele. Ele era um nazireu, ele era um homem separado, ele era um homem que tinha uma promessa de Deus. E quem tem promessa e quem sabe que é filho de Deus, valoriza o passe. Não pegou, vou melhorar. Veja, gente fácil é quem não tem valor. Gente que senta em qualquer mesa é quem não tem critério. Ou é gente carente. Gente carente aceita qualquer relacionamento. Gente carente aceita qualquer mesa. Gente carente aceita qualquer visita e vai na casa de todo mundo. Agora quem sabe o seu valor, ele vai na casa de todo mundo, mas ele tem propósito aonde chega, e ele sabe a hora de chegar, entrar e sair. Entende a diferença? Porque alguém diz: não, então eu excluo. Não, meu lindo, a gente vive o evangelho, tá doido? A gente não exclui ninguém, a gente abraça todo mundo, mas sabe a hora de parar de abraçar. Eclesiastes capítulo 3. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar junto, tempo de sorrir, tempo de abraçar e tempo de parar de abraçar. A gente é sábio, a gente sabe aonde é o limite. O problema nosso é que, como a gente começa errado, as coisas já vão descarrilhando inteiro. Mas lá no futuro a gente já tem a desculpa pronta: foi o Senhor que não me avisou. Ué, irmão, teve lógica desde o começo aplicada, você que não quis ver. Agora, olha que interessante. A gente vê Sansão entrando no relacionamento, ficando cego num relacionamento de uma mulher que pergunta para ele aonde é o ponto fraco dele. Essa mulher que pergunta o ponto fraco dele, todas as vezes que ele responde e mente, ela tenta contra o ponto fraco que ele mentiu. No primeiro sinal ele tinha que dizer: epa, eu falei que ela isso, que era isso, e ela fez. Ou seja, ela não quer o meu melhor, ela quer ver o meu pior. Mas Sansão é tonto demais para ver isso. Sansão é um cabeçudo, porque ele continua. Começou no namoro. Tem gente que começou no namoro, milhares de sinais. Não, isso muda.
Não, isso aí quando casar melhora. Não muda nada. Não muda por causa do casamento, muda se Jesus entrar. Mas se Jesus não entrar, você está entrando numa condenação, numa sentença. Sociedade é igual, deu a perna em um, passou a perna em outro. Não, mas na minha vez ele vai ser honesto. Vai nada. Ele bate na mãe, mas é uma boa pessoa. Aí, irmão, pelo amor de Deus, a gente é tão tonto às vezes, que a gente tem um juízo pesado para os inocentes e um juízo leve para aqueles que nos importam. É como se a gente tivesse motivos de sobra para dizer não, mas como é conivente ou conveniente para aquele momento, a gente aceita, porque a gente não valoriza algumas coisas de princípios que nos guardam do futuro. A gente aproveita a oportunidade, a gente faz alianças erradas. Então veja, a Bíblia vai dizer que o Sansão, um determinado dia, contou a verdade, não aguentou, abriu o coração para a pessoa errada. E a pessoa que você abre o coração, se ela for errada, ao invés de ela ser ferramenta de cura para a sua vida, ela vai ser aquela que vai aumentar o tamanho da ferida, ela vai te envergonhar, ela vai te expor, e aquilo que doía um pouco, vai doer muito. Porque quando você está no lugar errado, com a pessoa errada, você está colocando uma sentença pesada sobre a sua vida, de algo que vai te paralisar, vai impedir de você ouvir a vontade e a voz de Deus, e vai te colocar numa estação da vida tão distante da qual Deus queria, que talvez o dia que você descubra, pode ser tarde demais. Sansão descobriu no dia pior. Quando ele descobriu, os soldados já estavam entrando para prendê-lo. A Bíblia diz que cegaram Sansão, só que Sansão já estava cego há muito tempo. A história você já sabe. Sansão recupera a força no último minuto, e a Bíblia diz que ele matou mais filisteus nos dias da sua morte do que em toda a sua vida. Mas não é a história que eu quero para a minha vida. Não é a história que eu quero para a minha vida. Eu não quero dar fruto no último dia da minha vida, eu quero dar fruto agora. Fala para você mesmo, fala, eu quero dar fruto agora. Eu quero viver a vontade de Deus agora. Eu quero ser cheio do Espírito Santo agora. Aí Deus vai falar para você, então examina a tua mesa. Examina quem você caminha. Examina quem te influencia. Examina quem senta na tua mesa. Examina quem te dá conselhos. Pelo amor de Deus. Examina quem te dá conselhos. Se você conseguir só fazer isso, pelo fruto de quem te aconselha, você já sabe se o conselho é válido ou não. Examina, pelo amor de Deus, seja inteligente. Examina quem te dá o conselho pelo fruto que ele deu antes de te dar o conselho. Se o conselho dele não combina com o fruto que ele gera, fala, aliás, irmão, pelo amor de Deus, para de pedir conselho para todo mundo. Para de abrir o coração para todo mundo. Examine, entenda, maus relacionamentos paralisam o nosso crescimento. Mas não é só o crescimento espiritual, é o crescimento como homem, como mulher. É um crescimento como, sabe, como um todo. Se você senta com pessoas que não avançam, você se conforma. E veja, não tem esse papo furado de senta com rico, senta com pobre. Dane-se quem é pobre e quem é rico. Senta com gente cheia do Espírito Santo. Senta com gente que ama Jesus como você ama. Senta com gente que está sonhando alto. Senta com gente que está olhando para você e dizendo, eu quero que você vá longe. Eu quero que você viva. Eu quero que você viva a vontade de Deus para a sua vida. Não é sobre condição social, pelo amor de Deus. Isso estão impregnando na nossa vida. E está cheio de gente sentando com rico pobre. E está cheio de gente escolhendo os pobres ricos e vivendo a maior prosperidade da vida. Porque não tem a ver com o saldo bancário, mas com as escolhas no final do dia que você faz baseado naqueles que você senta à mesa. Agora, eu preciso terminar. Olha o texto. Cuidem. Se a palavra é cuidado, é porque ele está prevendo a consequência. Se Paulo está dizendo cuidem, é porque ele está dizendo, eu sei como o filme acaba. Você entendeu? Paulo é tão inteligente que a palavra cuidado é basicamente dizendo, eu já vi esse filme antes. Irmão, é muito bom as experiências da nossa vida para livrar de erros futuros e não repeti-los, certo? Mas muito mais sábio e inteligente é o homem que vê o erro do outro e já consegue dizer, não vou reproduzir na minha vez. E inteligente é o homem
que consegue ver o buraco e desviar dele antes de chegar perto. E inteligente é a mulher que consegue ver o desastre e evitar a rota que levaria para este lugar antes. Eu preciso dizer para você, e não me leve a mal, às vezes a gente não precisa nem ser tão crente, basta ser um pouco inteligente. Não me leve a mal, lindo, mas é ótimo, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo mesmo, mas tem que coisa que só um pouquinho de inteligência, só um pouquinho assim, caiu lá, aqui, para cima de mim, para trás de mim, Satanás, sai de perto. Sabe, eu vou te falar um negócio e eu concluo aqui. Quando você entende que relacionamentos importam, você se torna seletivo. Quando você entende que amigos têm o poder de enriquecê-lo ou empobrecê-lo, e eu não estou falando de dinheiro, você se torna seletivo. Quando você entende que a mulher que você vai casar determinará o teu futuro, você perde a pressa e se torna sábio na escolha. Quando você entende que quem se assenta à mesa, quem se deita com você, quem divide a história contigo, é tão importante quanto as decisões que você toma no secreto, você se torna sábio para olhar o futuro antes que ele chegue. Então, quando nós olhamos de maneira inteligente, pela palavra, baseado na lógica, muitos dos problemas do futuro já são evitados no primeiro dia. A pessoa vai te convidar para tal lugar, você já diz não, muito obrigado. A pessoa vai forçar a situação e você nem lá está, porque já entendeu antes de acontecer que não era um bom lugar para você estar. Você já está safo, você já está entendendo que você precisa ser inteligente para descobrir quem são os amigos que Deus tem para você. Não, eu vou melhorar. Você vai focar a sua vida em descobrir quem são os amigos que Deus tem para mim. Quem são as pessoas que Deus já escolheu para partilhar a minha história. Aonde está o meu esposo? Aonde está a minha esposa? Eu não quero achar no ermo. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero ser amigo daqueles que são amigos de Jesus. Eu quero ser parte da vida de alguém que é parte da vida de Cristo. Eu não quero escolher a ermo. Eu quero usar o critério fiel da palavra. Eu quero gente parecida com Jesus. Eu quero gente que pensa parecido com Ele. Eu quero gente que está lutando para ter uma vida parecida com Cristo. Eu não quero qualquer um. Quando você cria um crivo, a nota de corte vai lá em cima. Gente que chegava perto já não consegue chegar mais. Gente que iria paralisar a tua vida não vai mais ter acesso a você. Palavras de maldição que iriam vir contra você não terão mais acesso aos seus ouvidos, porque você levantou a régua. E a régua não exclui os desfavorecidos, mas leva para perto de você aqueles que Deus escolheu para caminhar junto com você. Eu vou falar baseado na minha vida breve, de 35 anos. Quando a gente é jovem, a gente é mais carente do que o normal. Quando a gente fica mais velho, a gente fica menos carente. Pelo menos é o que se espera que a maturidade produza. Então você consegue dizer não melhor. Irmão, dizer não é delícia. E falar a verdade libertador. Não vai por quê? Porque não quero. Se você tem um amigo que para dizer não você precisa mentir, provavelmente ele não é o seu amigo de verdade. Se você tem um amigo que você precisa fazer média, provavelmente ele não é teu amigo de verdade. Se você tem um amigo que você precisa fazer sala e precisa pisar em ovos perto dele, provavelmente ele não é o teu amigo. Amigo bom é aquele que é leve. Amigo bom é aquele que te produz reflexões profundas e que te levam para perto de Jesus. Amigo bom é aquele que entra e sai pela porta da tua casa e você nem sabe o que ele fez, mas ele veio e saiu e você nem sentiu, porque amigo bom é amigo leve. Amigo bom é amigo que se parece com Jesus. Amigo bom é aquele que chega melhora. Amigo bom é aquele que chega sempre com uma palavra de vida perto de você. Amigo bom é aquele que você quer estar perto, mas se precisar estar longe, não precisa dar desculpa. Irmão, a reflexão da vida é: quanto mais velho a gente fica, mais perspicaz a gente se torna. Eu, David Leonardo,
Eu tenho problemas com o horário. Eu odeio atrasos. 7h30, 7h29 eu gosto de bater o interfone, só para eu me sentir bem. Mas nem todos os meus amigos são assim. Então já descobri como protejo minhas amizades. Falo o horário errado. Entende que a vida produz maturidade para não perder alguns por pequenos erros. Não é sobre ser a pessoa insuportável, que não tolera absolutamente nada, que se acha bom. Não, irmão, é só se adaptar à realidade para não perder quem importa. Simples. Tem gente que eu não quero perder, eu me adapto. Tem gente que eu quero do meu lado, eu me adapto. E eu sempre digo, é Deus trabalhando comigo. É Deus trabalhando comigo, mas não deixo ir embora. Mas tem gente, irmão, que eu prefiro que vá embora rápido. E para ir embora rápido é sempre ser sincero. Quem é de mentira não suporta a verdade, sabe? E eu aprendi na vida que é exatamente assim que as coisas acontecem. Deus apresenta os amigos dele, os amigos deles ficam, permanecem, agregam. Se precisarem ir embora, não são pesados na despedida, voltam com a mesma leveza que foram, e a vida segue o fluxo comum. É assim que é a vida. Agora, quando é tóxico, quando é paralisante, é muito bom que você tenha coragem de dar tchau rápido, para que aquilo não paralise o que Deus está fazendo na sua próxima estação, entende? É muito simples de entender. Algumas coisas na vida só acontecem quando você está na mesa certa, com as pessoas certas e na vontade de Deus. Se você já está com a pessoa errada, já atrasa a conversa. Eu não sei se você é assim, mas tem coisa que você só consegue falar se tiver as pessoas de confiança. Sim ou não? Você é assim também ou não? Você chega, tem 3 pessoas, você está com uma parada quente para falar. Às vezes a sua vida, uma coisa que você precisa abrir o coração. Os irmãos avisaram que era fofoca, né? Irmão, aí você chega, tem uma pessoa que você não confia. Aí você não fala, você deixa, entendeu? Aí você guarda aquilo, mas às vezes aquilo que você ia falar ia ser bênção para alguém que estava ali no círculo, na roda. E aí você não falou e a pessoa não foi abençoada porque foi ela que trouxe o doidinho para a roda. Você entende que são coisas lógicas na vida? E aí a gente segue o fluxo da história. E você começa a olhar para a palavra de Deus e dizer: Jesus, é só uma coisa que eu quero. Me apresenta os teus amigos. Me apresenta gente que o Senhor curte. Me apresenta gente que te obedece. Me apresenta gente, Senhor, vai. Eu quero. Aí Jesus vai olhar para a gente e vai falar assim: então seja você essa pessoa para alguém também. Oh meu Deus, fala para quem está perto de você. Seja essa pessoa para a vida de alguém também. Ah, meu Deus do céu. Última lição que a maturidade nos assegura. Eu tenho desconfiança de pessoas que não têm amigos de longo prazo. Como assim, David? Eu tenho medo de gente que cai de paraquedas. Eu tenho medo de gente que ninguém sabe quem é amigo dele há mais de 10 anos. Eu tenho medo de gente que parece que chegou na vida de todo mundo faz 3 dias. Conheci ele, da onde? Não sei, veio, apareceu. Mas já está aqui dentro, gente boa. Irmão, parece que pode ser um serial killer, a gente não sabe. Irmão, você não leva uma pessoa para tua casa no primeiro dia. Eu posso te falar uma parada, irmão. Tudo que eu fiz de primeira, eu me lasquei no final. Irmão, eu já fui para lugar que não podia ter ido com gente errada, se brigaram tudo. Fechou o pau, e aí você não tem para onde sair. Você fica, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, Senhor. Irmão, eu vou te falar uma parada, é verdade. Você não leva doidinho para tua casa, irmão, não leva. E não é verdade, amor? A gente hoje fala assim, vamos lá. A gente fala, quem vai? Irmão, depois que o Léo Dias está aí na internet, você é doido. Irmão, vou falar uma coisa pra você. Tem todo dia alguém pedindo para fazer o casamento de alguém. Tu é doido, irmão. Eu não sei de onde veio esse infeliz, eu saber.
E eu não estou falando com muito respeito, irmão, mas eu não posso casar todo mundo, não. Eu preciso casar alguém que eu vi namorar. Eu preciso casar alguém que eu vi noivar. Eu preciso casar alguém que eu quero, vai casar e vai ficar para sempre. Eu não quero sair em foto de casamento de ninguém, irmão. Eu quero ver o negócio pegar fogo mesmo. Os filhos nascendo, a família prosperando, Deus sabe fazendo. Então, eu não me envolvo. Eu tenho medo. Confesso para você. Faz meu casamento. Eu vou falar uma história só e eu paro. Um dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa famosa. E ele mandou uma mensagem. Ele falou assim: Martina, minha namorada, ora por mim. Eu falei: tem que orar por ela, né? Mas 6 meses depois ele pediu para eu fazer o casamento dele. Eu falei: muito obrigado, agradeço, passo. Não é que eu não acredito na transformação, irmão, mas eu não estava lá para ver tudo. Você entende? Então, quando a gente amadurece, a gente pensa em todos os lugares que a gente se envolve. Você evita golpe, você evita escândalo, você evita paralisia, você evita problemas. Você vai para uma esfera de cuidado, aonde na sua casa não entra qualquer um, aonde você não vai a qualquer lugar, aonde você pesa os relacionamentos. E aí, automaticamente, a tesoura de corte fica muito alta, até o dia que você descobre que a realidade da vida cabe numa mão, e essa é o que vai ficar para sempre. Essa palavra é para você. É para você. Examine quem está perto de você. E não é examine, sabe, a intenção, porque essa você não conhece, mas veja os frutos. Veja os frutos. Eu e minha esposa, a gente estava esses dias num lugar, num jantar de alguém que a gente não sabia que estaria na mesa, lembra? E o rapaz desceu louco na namorada, na mulher dele. Irmão, a mulher ficou um vermelhão, lembra, amor? E eu e minha esposa, irmão, a gente tem um toque secreto que é esmagar a perna do outro por baixo da mesa. Eu tô aqui nela, ela tá caindo assim. Ai. Irmão, casal lindo, rico. E eu e a Paula tava quase saindo da mesa para ir embora, para não ficar com aquele ambiente de vergonha. Porque essa é a parada. As pessoas de hoje estão usando o filtro errado para escolher quem senta-se à mesa. Entende? A gente olhou um pro outro. A Paula entrou dentro do carro e falou: ai, que vontade de falar para ela. Eu falei: eu tô com vontade de falar pro amigo dele. E eu não falei para ele ainda, eu preciso falar. Falar: rapaz, olha os teus amigos. Vamos falar hoje? É que eu me preocupo com meus amigos, irmão. Daqui a pouco é o doidinho que está no elevador sentando a mão na mulher. E estava um dia antes na mesa com você. E você foi conivente. Você entende? Então, lindo, se você quer viver a vontade de Deus de verdade, se importe com tudo de verdade. Relacionamento paralisa a vida de alguém. Experimenta casar mal para ver. Experimenta casar mal para ver. Experimenta casar com uma mulher religiosa para ver onde você vai parar. Você vai trabalhar a vida toda e o dinheiro nunca vai aparecer. Experimenta trabalhar com um homem que não é sacerdote. Casar com um homem que não é um homem justo, que não é um sacerdote. Você vai viver a vida toda correndo para tua mãe e nunca vai acontecer absolutamente nada. Experimenta. E essa é uma parada muito séria. Não, eu creio que Deus pode transformar. Eu também creio. Mas tem testemunho que a gente evita antes do milagre chegar. A gente só não precisa entrar nele. Entendeu? Olha para o teu namorado, está namorando, olha para ele. Tem futuro? É trabalhador, é honesto? Está buscando a presença de Deus? Ou é um vasilha? Ou é um fofoqueiro, um invejoso, fala mal de todo mundo? Sai fora, linda. Que vida que você quer para sua vida, para sua realidade? Ô meu príncipe, você está namorando com quem? Você entende? Com quem são os seus amigos? Qual é o grupo que você pertence? Acorda rápido. Eu precisava de conselhos assim quando eu tinha 20 anos. Eu precisava ouvir mensagens assim quando eu estava escolhendo meus amigos no começo. Teve gente que eu coloquei tanta expectativa, que me causou tanta dor no futuro, que eu olho para trás e digo: se eu fosse um pouquinho inteligente, eu tinha evitado o erro. Acorda, lindo. Casou, se lascou. Agora ora pelo milagre e não desiste até o milagre chegar. Entendeu? Mas eu... Não, lindo. Sorry.
Senhor, salva ele, ou leva. Amém. É isso. Você entende que ser bíblico às vezes parece ser pesado, né? Mas é exatamente isso, lindo. A Bíblia fala várias vezes sobre jugo desigual. A Bíblia fala várias vezes sobre a companhia que corrompe. A Bíblia fala várias vezes quando você se associa a pessoas erradas, quando você faz alianças erradas. E eu só quero te deixar esse conselho. Se você quer viver uma vida feliz nessa terra, seja amigo daqueles que são amigos de Jesus. E acaba. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo. Eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Nós estamos vivendo a série Oi Deus, sou eu de novo. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Algo que eu tenho certeza que vai despertar em você uma estação poderosa de Jesus para a sua história. Coisas que você não pensava ao seu respeito, ou que talvez pareciam impossíveis para você, se tornarão um plano, uma estratégia. E em nome de Jesus, em breve, o seu testemunho. 10 pessoas acreditaram. Vou dizer de novo. Deus vai abrir a tua visão, Deus vai mostrar o horizonte, você criará um plano e uma estratégia. E tudo o que era plano e estratégia, em nome de Jesus, será o seu testemunho. Amém? Essa não é uma palavra somente, essa é um plano de Deus para você. É o arquiteto de toda a criação, é aquele que fez os céus e a terra, chamando você para perto, dizendo: tenho um negócio preparado para você, e que não cabe em ninguém, mas cabe na sua história. E o que eu vou fazer através de você é maior, melhor, melhor, mais extraordinário do que você pensou. Mas aquilo que você colocou no papel e chamou de plano será um pequeno esboço daquilo que eu vou fazer na sua vida. Amém? Aleluia! Não, irmão, a gente já começa assim, capotando na esquina, a 1000 por hora. Eu creio nessa palavra. Antes da gente ir para a mensagem, eu já quero que você elimine todas as distrações, tudo aquilo que pode roubar a tua paz. Você vai dizer: mas o meu chefe, não, deixa ele lá. Mas eu quero que você receba essa palavra. Antes, eu quero só te falar 2 coisas muito importantes. A primeira é sobre a nossa associação evangelística, que é o nosso trabalho que tem alcançado milhares de pessoas, que alcança milhares de vidas. E você
pode ser parte disso. Você pode ser alguém generoso que vai fazer parte daquilo que Jesus está fazendo no nosso tempo. Nós temos milhares de projetos e talvez você olhe e diga: eu quero ser parte disso. E para a nossa associação, você é muito bem-vindo. Para mais informações, você tem tudo aqui abaixo. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, você pode ser um doador. Sempre tem o que vai na ponta e aquele que segura a corda de outro lado. Você pode ser um Arão da nossa associação, aquele que, enquanto Moisés está com as mãos erguidas vencendo a guerra, alcançar a guerra começa a ser perdida, mas Deus envia Arão e Hur. Cada um se coloca debaixo de um braço de Moisés e a Bíblia diz que o povo volta a vencer. E no nome de Jesus, mais colégios sociais serão abertos, mais crianças serão alcançadas, mais vidas serão impactadas pelo Evangelho e mais cruzadas gratuitas vão acontecer. E você é convidado a ser parte disso. E agora, antes de a gente ir para a mensagem, um pedido rápido: curte o vídeo. Mas por quê, David? Porque quando você curte o vídeo, você faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Então curte, comenta se você chegou até aqui dizendo: eu cheguei até aqui, aleluia, e eu vou viver o plano de Deus. Comenta, compartilha, manda para todo mundo nos stories, tudo, manda para todo mundo. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Quinta-feira também às 7 da manhã. E de segunda a sexta no SBT, 7:30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança. E agora, vamos para a mensagem. Que lindo! Vocês são maravilhosos. Estamos em São Bernardo do Campo, tá, pessoal? Tem que respeitar. Eu já estou com dificuldade agora para saber qual será a próxima cidade. Será difícil competir. Já ressalto que falarei a mesma coisa na próxima cidade. Amém. E agora a gente vai para a mensagem. Construa um projeto de vida. Imagine Deus chamar você para uma conversa e dizer algo, como se fosse exatamente o que eu vou pronunciar agora. Dave, vem cá. Você me conhece? Te conheço. Você me ama? Amo. Você confia em mim? Confio. Você acredita que eu posso todas as coisas? Sim, eu confio. Aí Deus vai dizer: e o que você quer viver? Qual é o teu plano? Quando você não me conhecia, você vivia ao acaso. Mas agora você me conhece. Qual é o teu plano? Qual é o teu projeto? Qual é o teu sonho? E aí alguém vai dizer: então ele é o gênio da lâmpada e ele apareceu dizendo que eu... Não. Calma, você está muito ansioso. Ele vai dizer tudo isso, vai pegar todos os seus projetos, e talvez nada do que você quer vai acontecer. Talvez nada do que você imaginou será a sua realidade. Mas o ponto de partida determina o quanto você confia nele no caminho. Eu vou ser mais específico com você. O tamanho do projeto que você apresenta para ele determina o quanto você confia no que ele pode fazer. Então, se o seu projeto é pequeno, não é porque você se contenta com pouco, é porque para você, talvez é o máximo que ele pode e o tamanho do teu merecimento. Aqui entra um conflito. O conflito daqueles que dizem que é melhor então não planejar para não ser frustrado, e aqueles que acreditam que Deus se torna o Senhor dos nossos desejos. São extremos muito perigosos. Um acha que pode colocar Deus contra a parede, o outro acha que Deus sequer o ouve. Então parece que tudo que você poderia pensar, Deus não faria, porque é você. Você sabe de onde veio,
Você sabe todas as realidades que vieram antes de você. E é difícil conseguir romper com esse estigma que às vezes paira sobre nós. Mas de uma coisa é certa: Deus sempre deu planos extraordinários para quem estava já executando um plano ordinário. Não, você não pegou. Deus nunca pegou vadios e colocou em uma grande obra. Deus nunca pegou desinteressados e fez algo grande através deles. Quando Deus pegou Noé, ele era justo. Quando Deus pegou Davi, ele estava no campo pastoreando ovelhas. Quando Deus pegou José, ele estava honrando Jacó. E se Deus te encontrar agora, o que você está fazendo? Qual é o teu plano? E eu começo dizendo que o vazio da história que um homem pode carregar é uma vida sem objetivos. É uma vida de que qualquer coisa que acontecer é lucro. Sabe, se vai acontecer, maneiro; se não acontecer, top. Se der, deu. Se não der, não tem problema. Eu amo o suficiente para ficar aqui para o resto da vida. Eu não quero ir além, eu não quero me incomodar, eu não quero ser frustrado em pedir e não receber. Então a gente só vive, a gente só existe. Mas o chamado de Deus para você não é para existir apenas, mas é para viver o plano dele com você. O chamado de Deus para você não é fique parado e espere eu chegar, é vem até onde eu estou, que eu vou te enviar para lugares que você nunca imaginou que era possível. Apresente o teu plano, que mesmo que eu não faça, eu vou aperfeiçoar de uma maneira que o que você pensou sobre você era um esboço pequeno perto da história que eu tenho escrito para a sua história. Então, ao invés de você ficar parado, comece a planejar aquilo que você quer viver na presença de Deus, mesmo sabendo que quando você colocar na mão dele, provavelmente será completamente diferente do que você planejou. Mas planejar é um ato de fé, e o tamanho do teu plano determina o nível da confiança que você terá nele no caminho. E a mesma fé que você precisa ter para escrever, você vai ter que ter para rasgar. Começamos assim. Fala para quem está perto de você. E nós? E nós? Irmão, a parada da vida é e eu? Como na hora de José, o homem virou governador. Na hora do Noé, o homem construiu uma arca. Na hora do Moisés, abriu o mar vermelho. Na hora de Abraão, meu Deus do céu, os anjos foram na casa dele, liberaram uma palavra. Olha quanta vida extraordinária sai da tua tenda, que eu te mostrarei. E na minha vez? Irmão, na vez de Daniel, o leão dormiu. Na vez de Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo não queimou. E na minha vez? Irmão, eu não sei você, mas eu estou com uma vontade de viver umas coisas doidas. Eu estou com uma vontade de viver o plano de Deus perfeito. Eu estou com vontade de viver o que Deus tem para mim. E eu vou te falar, irmão, quando você está vivendo o plano de Deus para a sua vida, fica difícil para quem não gosta de você, porque todo dia tem um milagre para contar, todo dia tem um milagre acontecendo, todo dia o favor de Deus está sendo derramado. Aí quem não gosta irrita, porque você não para, você não descansa, você não paralisa, você não desanima, você continua crendo. E aí o inimigo fica perdido, confuso, tonto. Aonde está o fulano de tal? Está vivendo o que Deus tem para ele, está vivendo o plano de Deus para a vida dele. E todo mundo que está vivendo o plano de Deus diz a mesma coisa. E é só o começo. Não, irmão, você não pegou. E é só o começo. Irmão, eu vou falar uma parada. Eu acho isso aqui incrível. Você pega alguém que está vivendo um projeto de Deus extraordinário, um milagre incrível, e você olha para ele, ele olha para você e diz: só o começo. Só o começo. Aí você fala: sério?
E para mim, quando começa, aí não é o homem que responde, é Deus. A hora que você colocar na minha mão aquilo que você quer começar. Começa comigo e deixa eu aperfeiçoar. Coloca na minha mão e deixa eu trazer a ideia nova. Coloca na minha mão e deixa eu te surpreender com coisas que você nunca viu, com coisas que você nunca pensou, com ideias que você nunca teve. Só que só acontece se você estiver ligado comigo e na fonte. Você já parou para pensar? Eu vi um vídeo esses dias, achei incrível, que Deus nunca fez uma cadeira. Já parou para pensar que Deus fez uma árvore e deu a ideia para um homem fazer uma cadeira? Já parou para pensar que Deus nunca fez uma televisão? Já parou para pensar que Deus não fez o avião, mas Deus fez um pássaro que o homem olhou e disse: olha, eu acho que dá para fazer. Existem coisas que o homem, com toda a sua capacidade, nunca vai conseguir. Mas tem coisas que quando Deus entra era impossível para todo mundo, até Deus colocar a mão e fazer acontecer. Você entende? Um dia alguém olhou para a madeira que todo mundo colocava fogo e disse: por que nós estamos em pé? Por que a gente coloca a comida no colo e não em uma superfície? Já parou para pensar que as pessoas dormiam no chão? Até que um dia alguém olhou para o algodão do campo e disse: nossa, macio isso aqui, hein? Dava para dormir em cima. Aí chegou outro doidinho e falou: se nós ensacar. Já parou para pensar que nada existia até alguém ter uma grande ideia? E já parou para pensar que a gente, com Deus conosco, existem ideias que ainda ninguém teve e que a gente pode viver? Mas tudo começa no plano. E esse é o negócio que eu preciso pregar hoje. Construir um projeto de vida não é se tornar um bobo da corte. Não é, sabe, inventar maluquices na sua cabeça. É se alinhar com aquilo que você tem na palavra. Se alinhar com a presença de Deus, com a vontade dEle. Lembra? Se encher dEle. E aí então, começar a planejar. Eu vou ler com você um texto. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 28 diz: porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-lo? Olha, aqui, de maneira específica, Jesus está falando sobre o preço, o custo do discipulado, o custo que é para segui-lo, fazer conta do que vai perder, sabe, do que será deixado para trás. Assim como quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, precisamos saber que algumas coisas mudam e são obrigatórias para que o relacionamento aconteça. Você não recebe Jesus como seu Salvador e permanece fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, porque então não seria o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do homem de dentro para fora. Então, para tudo o que você for fazer, existe um preço, existe uma lógica que não se altera. Então Jesus está falando para os discípulos: vocês precisam saber o que vai lhes custar, para que a decisão seja concreta. Agora veja bem, na vida é exatamente igual. Aquilo que você ora e pede, você precisa saber quanto vai lhe custar. Se você está disposto a pagar o preço daquilo que sonha e planeja. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque me estranha em alguns aspectos a nossa geração que não calcula risco das suas escolhas, que não calcula de fato aquilo que planeja, que vive a ermo, vive frustrado porque não tinha nenhum plano e se frustrou pela consequência que foi validada pelo caminho que foi escolhido de maneira errada.
Nós não nos planejamos para viver o que Deus tem para nós. Nós não nos planejamos para viver a vontade de Deus. A gente só está vivendo. Eu vi um vídeo essa semana que é o retrato de uma geração sem compromisso. Uma geração sem compromisso, ela só existe. Ela não tem um projeto de vida. Ela não tem um plano claro sobre o que ela quer para os filhos, para a esposa, para o seu casamento. Eu não sei se você... Quem é da década de 90 que levante a mão? Quem é da década... Meu Deus. O cheiro da idade. Quem é da década de 90? Lembra que as pessoas perguntavam pra gente o que a gente queria ser quando crescer? Você lembra disso? Sim ou não? Pelo menos eu era assim. As pessoas... Aonde eu ia com a minha mãe, com o meu pai, eu sempre fui muito falante. Ó céus. E Deus me deu o Noah, que é exatamente igual. O Noah, ele fala demais. O Noah... Não deixa pra lá. Sem testemunhos que virarão provas contra mim no futuro. Mas veja, eu me lembro que eu estava numa loja de roupas. E a mulher da loja devia ter uns 5 anos de idade. A mulher perguntou para mim: o que você quer ser quando crescer? E eu prontamente disse: eu quero trabalhar no Tupi. Tupi é uma empresa de fundição que havia na minha cidade, ainda existe. E o uniforme era azul e era um macacão que eu achava super maneiro. E o marido da mulher que trabalhava na nossa casa, auxiliando a minha mãe, quando ia buscá-la, ia com aquele macacão. E eu achava incrível. E o sonho da minha vida era trabalhar lá. E eu nem sabia o que fazer. Eu só queria roupa mesmo. Mas isso é normal quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente sonha sem calcular risco. A gente projeta sem planejar o processo e o caminho. Quando a gente é criança, isso nos cabe. Mas quando a gente fica adulto, já não é mais cabível. A gente já não é mais tão estético para se mover por causa de um uniforme. A gente não pode ser tolo a se mover por conta de comparação. A nossa mãe sempre esteve certa. Você não é todo mundo. Quando a gente cresce, a maturidade que nos exige é escolher calculando riscos e ter um projeto claro de vida. Essa mensagem talvez não é para quem é mais velho, ou é talvez, que está cheio de gente que se atrasa na vida e está até hoje sem saber de fato o que quer para si. Qual é a história que você quer contar? Qual é a trajetória que você quer viver? O que você quer? E de fato, a ausência disso leva as pessoas para longe de Deus, nos frustra a ponto de não viver uma vida extraordinária. E aí existem vozes que estão roubando a nossa esperança de futuro. Já parou para pensar que tem muito mais gente para desanimar do que gente para animar a gente? Dá uma olhada nas notícias. Meu Deus, veja as notícias. Você tem vontade de fazer alguma coisa? Quando você vê, por exemplo, as notícias de fofoca, tem gente que fica preso o dia todo em fofoca cuidando da vida dos outros. Hoje tem sommelier de tudo, de pessoas que nunca experimentaram nada. Gente julgando tudo e não vivendo absolutamente nada. Você já percebeu que normalmente as pessoas que estão na internet atacando, fazendo confusão, elas não têm nada de extraordinário para contar sobre elas? Já percebeu ou não? Que sempre é um lugar escuro, sempre é um lugar feio, sempre é uma coisa estranha. Basicamente é a frustração exposta, é a ferida aberta. E eu estou de verdade olhando para esse tempo e pedindo a Jesus sabedoria. Senhor, o Senhor me deu voz sobre mentes e corações. O Senhor me deu voz sobre milhares de mentes e milhares de corações. Não é legal eu encontrar você daqui 10 anos e você está vivendo ainda a mesma realidade, ainda olhando por detrás dos degraus da vida e não vivendo o que Deus tem para você. E às vezes a gente vai dizer daqui 10 anos: não, é porque eu não sou o tal do José, não, mas aí que tá. Nós nunca fizemos um ponto de partida. E aí eu começo a dizer para você aqui o que Deus quer que a gente faça. E eu não estou inventando, eu estou falando pela palavra. Quando você olha para a Bíblia, primeiro Jesus está dizendo: calcule o custo, calcule e se mova. Pronto. A gente sabe que são coisas que são meramente lógicas. E aí então apresente para o Senhor. Sabe onde que a gente para na história? Aqui, antes do plano.
a gente não tem nada para apresentar para o Senhor. A gente para antes do plano, porque a gente não tem nada para apresentar para Ele, porque nunca paramos para pensar que talvez dá para fazer algo diferente e viver aquilo que Deus tem de maneira extraordinária. A gente se conforma nas nossas vidas, a gente aprende a existir, só que a vida vai passar, e aí a história fica mais difícil no final, quando você olhar para trás, não tiver mais juventude em você, e você perdeu todo o tempo para viver o que Deus tinha para a sua história. A palavra de agora é uma palavra que incomoda, e que Deus me ajude, que te incomode ao ponto de fazer você parar essa mensagem e anotar o que você precisa fazer a partir de hoje. A você pausar agora se for necessário e dizer: Deus, espera aí, o que eu estou vivendo até agora? É nada? Você ainda fala da mesma maneira quando tinha 18 anos? Você ainda age da mesma forma? Você ainda se relaciona do mesmo jeito? Você ainda gosta das mesmas coisas? Eu não estou falando de alguém que não é fiel aos seus gostos, eu estou falando de gente que nunca evoluiu. Gente que você conversa hoje, a conversa é a mesma daqui 20. A pessoa não mudou, e aí ela vai dizer que isso é o Evangelho. Fomos chamados para sofrer por Ele. Por isso ainda moro na mesma casa, por isso ainda tenho o mesmo carro, por isso ainda penso do mesmo jeito, porque viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. E isso é o Evangelho. Só que o que você falou antes não era o Evangelho. Quando foi que Jesus foi glorificado através da tua vida? Quando foi que alguém olhou para você e disse: eu quero ser crente igual essa pessoa? O que essa pessoa tem que ela vive isso? E aí vai ter um nome bem alto na tua cabecinha dito: Cristo, Jesus. Jesus é maravilhoso, é Ele que fez. Você entende? Quando foi que alguém olhou para você e se inspirou em você? Quando foi que você pôde dizer: olhe para mim, porque eu estou imitando Cristo? Mas sabe o que estão dizendo para nós? Não, se você fracassar está tudo bem, isso é o Evangelho. Se você não evoluir, tudo bem, isso é isso que a gente foi chamado. E aí, enquanto tem um monte de tonto acreditando nessa verdade, tem gente vivendo o extraordinário dessa terra. Tem gente vivendo o sobrenatural de Deus. Enquanto tem gente dizendo que você não pode orar pelo milagre porque isso é irresponsabilidade, tem gente vivendo o sobrenatural e colhendo milagres incríveis. Mas você nunca disse nada para Deus, você nunca pediu nada para Ele. Enquanto tem gente rompendo e indo além, você ainda está dentro de casa dizendo: isso deve estar errado. Ou escolha a vida que você quer. Meu lindo, isso não é motivacional, isso é provocativo. Talvez você esteja vivendo a vida que alguém que veio antes inculcou na tua mente, e Deus está olhando dizendo: tadinho, tinha tanta coisa para viver. E alguém vai dizer: você está falando que então eu vou ficar rico? Irmão, para com essa bobiça. Quem foi que disse que viver o extraordinário é ser rico e isso é sinônimo pleno? Lindo, eu conheço gente que é bilionária e a vida é um fracasso gritante. Não é sobre dinheiro, é sobre gente que você conversa hoje, ele está aqui. Amanhã você conversa, ele está em outro nível de sabedoria, de conhecimento, de graça. Você olha para ele e diz: caramba, que homem maravilhoso, que mulher incrível. Qual é a parada? Ela não parou. Ela está evoluindo, ela está crescendo, ela está mais cheia do Espírito Santo, ela está vivendo experiências maiores. Os testemunhos de outrora não as alimentam mais, ela está vivendo testemunhos novos, ela está indo além. Você está entendendo, meu lindo? Deus está te chamando, não é para viver o milagre que alguém viveu há 20 anos atrás, mas é para viver o milagre que Ele tem para você agora. É o que Ele tem para a sua história. E enquanto você se contentar com a história dos outros, você não vai viver nada sobrenatural. Mas chegou a hora de você parar tudo e dizer: Deus, chega, parei de olhar para a vida dos outros e agora estou olhando para aquilo que o Senhor tem para mim. Me mostra, abre o caminho, direciona os passos, que eu vou seguir a tua voz, mesmo que seja ilógico, mesmo que pareça impossível para alguém. Mas se o Senhor estiver comigo, a história será extraordinária e bem sucedida. Você entende? E agora? Eu entendo quando Jesus está dizendo: calcule o risco. O risco não se calcula para desistir, calcula para aprender a suportar. Vou ser mais específico. Quer ser médico? Calculou o risco? Calculou quanto tempo de estudo? Calculou? Calculou as noites sem dormir? Calculei. Mas só tem uma coisa que não funciona aqui, Dave.
meu pai não é rico, minha mãe também não. Ninguém tem condição para pagar. Mas é isso que você quer mesmo? É. Mas não tem condição? Não. Mas você calculou o risco? Calculei. Você está disposto a pagar o preço? Tô. Mas não tenho dinheiro. Mas é isso que você quer? É. Mas nunca ninguém conseguiu? Não. Alguém na sua família é médico? Não. Mas se você quer? Quero. Mas você acha que é possível? Aí aqui alguém diz, de maneira clara, para mim não dá. A maioria das pessoas que estão vivendo absolutamente nada pararam na vida nessa frase: para mim não dá. Ai meu Deus, eu quero voar aqui, meu Deus do céu. Escute, você planejou, você fez um plano, você desenvolveu o orçamento, você fez tudo, e no final chegou numa conclusão: para mim não dá. Aí é nessa hora que você precisa lembrar que se para você não dá, existe um Deus no céu que pode todas as coisas, e que se você colocar na mão dele e for a vontade dele, o recurso vai aparecer de onde não tem, o milagre vai vir de onde você não espera, a porta vai se abrir de um jeito extraordinário. E quem riu, quem zombou, que disse que não dava também, vai olhar e vai dizer: como? E você vai dizer: deu, porque quem entrou na história tem poder para fazer todas as coisas. Não, recebe essa palavra aí, meu lindo. Porque, entenda, o nosso plano acaba no não dar. E sempre vai ser assim. Todo plano que a gente faz, se for bom demais, acaba no não dá. Não é pra mim. Esse negócio não é pra mim. Irmão, eu vou te falar uma parada. Eu estou numa fase perigosa da minha vida. Eu estou numa fase, pastor Wagner, que se Deus me falar uma palavra, eu me jogo de cabeça. Eu estou perigoso, irmão. Eu falei para minha esposa essa semana: vida do céu, cuida comigo, não me deixa tomar decisão errada. Ela: por quê? Porque eu estou com uma fé perigosa. Como assim? Amor, eu já entendi que se Deus está no negócio, Deus do céu, se Deus está no negócio, não tinha recurso, não tinha possibilidade, não era viável, mas eu me joguei de cabeça. Deus fez aparecer o recurso, Deus fez aparecer a viabilidade, Deus abriu o caminho e aconteceu. Vou falar uma parada para você. Se eu não contei esse testemunho, é a primeira vez hoje. É exclusivo. Começo do ano, sonhei com um negócio. Terminaram o antes e depois, que foi a cruzada de 1 ano e meio, os nossos eventos de 1 ano e meio, a tour, perdão, de maneira gratuita. Irmão, vou falar uma coisa pra você, tá? Caro fazer evento. Irmão, essas companhias aéreas, vocês ligam e falam pra eles assim: ó, eu tô indo pra pregar. Eles não fazem de graça. Vocês acreditam? Vocês acreditam que se ligar pro pessoal da iluminação, eles não fazem de graça porque é pra pregar? Você sabia que um palco eles cobram? Ah, mas é pra falar de Jesus. Você sabia que para levar 500 pessoas para trabalhar num evento, você tem que pagar? Então eu vou te falar um negócio. Eu liguei pro meu produtor que faz a tour, que é um cara que sonha comigo e sempre desiste antes. Eu vou deixar registrado, o nome dele é Douglas. Eu sempre sonho junto comigo, vem mas quando chega no final ele fala: para, não incomoda mais eu. Agora ele diz para mim: fica uns 3 meses sem me ligar, pelo amor de Deus. Ele vai ver essa mensagem. Quando eu falei: eu quero colocar uma mensagem na Netflix, Deus vai levar uma mensagem para mais de 190 países. Não dá, impossível. Deus fez 2 vezes já. Sabe? Não. Agora escuta esse negócio aqui. Aí eu tive a brilhante ideia: vamos fazer. Tem que ser de graça. Quase 1 ano batendo em porta de empresa. Você pode ajudar a gente? A gente quer fazer um evento gratuito. Você pode colocar a sua marca,
A gente vai falar que foi você que pagou para abençoar as pessoas. Eu quero fazer em lugares que, sabe, o evangelho alcance muita gente. Ninguém aceitou. Ninguém quis. Nós não batemos de uma porta. Nós batemos em centenas de portas. Foram milhares de reuniões. Foram muitas pessoas que a gente ligou. A gente ligava para um. Tem um que a gente está para ter reunião até hoje. Ele foi levando nós de barriga. Não, ano que vem. Né, Cacá? Cacá sabe quem é. Outro amigo meu. Está até hoje esperando a reunião com o infeliz. E estava lá. E eu falava, nós não vamos desistir. Aí escuta só. Entenda. Nem eu aguentava mais tanta humilhação. Eu falei, Jesus, eu quero fazer isso. E aí o meu amigo falou, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos desistir e bola para frente. Vamos continuar, vamos fazer do jeito. A gente vai lançar o Netflix, tá? Olha o que Deus fez, que milagre incrível. Só que Deus, eu falei, mas é que Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Eu não vou desistir. Ele falou, não, mano, vamos fazer o seguinte. Ele falou para mim, vamos dar um deadline então. Lembra, calcula, faz o plano. Fizemos tudo, fizemos um levantamento de orçamento de todas as cidades que a gente queria fazer. Irmão, é muito dinheiro. Até rico assusta. Falava para os ricos, nossa, vai comprar um estádio, é muito caro. Bom. Aí ele falou, então vamos fazer um deadline. Vamos fazer um deadline. 12 de julho é o último dia. Lembrando que o evento foi em agosto agora. Um mês. Mas para quem esperou um ano. Aí, irmão, meu amigo fala, então tá bom, dia 12 de julho? É. Aí ele me liga e fala assim, não dá para ser dia 12. Falei, por quê? Porque tem uma reunião dia 13. Falei, então a reunião é dia 13. E o deadline acaba dia 13. Aí agora eu tô falando para você qual que é a loucura. Planeja, coloca na mão de Deus, e se Ele não mandou você parar, fica esperando. Lembra de Saul? Seja paciente, não tenha medo, não desista. Esse é o bom do plano. O plano governa a nossa mente. O plano não deixa a gente desistir. Quem tem um plano tem objetivo. Quem tem um plano tem disciplina. Sabe por que Deus, quando fez algo na vida de homens de Deus, Ele deu o plano e não deu o processo? Porque para viver o processo é necessário disciplina. Então o que Deus quer não é gente desordenada. Deus quer gente disciplinada, que tem o plano e cumpre aquilo que Deus está chamando, que faz aquilo que está prometendo, que se compromissa com aquilo que colocou no coração. É isso que você quer? Então você vai orar de dia, de tarde e de noite. Você vai colocar na presença de Deus e não vai arredar o pé. Eu não vou te soltar enquanto a minha bênção o Senhor não me dá. Entende? É loucura para alguns, mas só vive o testemunho quem vive isso aqui, irmão. Eu poderia falar para você, olha, espera sentado que Deus faz, nunca vai viver. Irmão, Deus não faz nada extraordinário por quem espera a vida sentado. Deus faz para aqueles que se levantam, para aqueles que se planejam, para aqueles que têm fé e ousadia, para aqueles que se lançam em direção da vontade de Deus e se movimentam. E quem se movimenta tem disciplina para cumprir o que prometeu para o Senhor e espera por Ele sem perder a paciência. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fatigarão. Aleluia! Então aqueles que esperam sentado não vivem, mas aqueles que se levantam, aqueles que olham para Cristo e dizem, o que o Senhor tem para mim hoje? O que é para mim fazer? E se movimentam, terão testemunhos extraordinários e o que a gente chama de uma história digna de ser contada. O que você quer ser? Aquele que ficou parado na vida, ou aquele que se levantou e disse, Senhor, eis-me aqui, faz aquilo que o Senhor bem quiser de mim? Eu quero viver o que Deus tem, mas tem que custar caro e vai custar. Aí, resumindo o testemunho, dia 12, reunião, 13, reunião. Faz um jantar na casa de um amigo, o Bruno, e a gente vai lá no jantar. Todo mundo quase que foi convidado, não foi. Começou a aprovação. Foi só 12. Dos 12, um falou, vamos tomar café amanhã? O nome dele é João.
Falei, bora, João. Sabe, né? Sabe que crente é assim, né? A gente fica... É o tal do Tomé, só se eu ver para crer. Irmão, fomos tomar café com o homem. E quem Deus coloca, a gente não precisa fazer novela longa não, irmão. Sabe como foi o café? Sentamos. Eu não comi porque eu estava nervoso. Ele olhou para a gente e falou, qual que é o projeto? Esse aqui é o projeto. É de graça? De graça. A gente vai fazer para as pessoas. Quanto custa? Falei o valor com medo. Falei, eita. Aí ele fez assim com a mão. Tá pago. Ah, irmão, não, calma. Aí eu falei, e é para fazer propaganda para televisão? É para dar marca de você? Falou, não, é oferta à pessoa física. Há alguns meses atrás Deus falou comigo que iria colocar um projeto grande na minha mão e que eu seria aquele que iria patrocinar. O projeto chegou no dia certo, na hora certa, mas antes de ser a palavra para ele, a palavra para mim, foi um plano de 6 meses parecendo que estava dando errado tudo. Resumo da ópera, irmão, nós saímos se tropicando da casa desse homem. Pelo amor de Deus, agora tem que encontrar as cidades, não tinha uma cidade. Você ri porque não é você, irmão. O Arthur da minha equipe teve espinha na cara dele, em toda a face dele. Nunca teve tanta espinha, de tanto nervosismo. E noites e madrugadas em reunião, e reunião que nunca mais acabava. E agora vai dar certo, não tem alvará, agora acabou. Não pode aqui, não, agora vai. E eu, eita Jesus amado, o Senhor deu o recurso agora, arranja a confusão. E vai chover, e chove. Irmão, entenda. Tudo antes de ser o testemunho que você viu na rede social foi plano, oração, jejum, lágrima, renúncia. Então não acha que Deus é o gênio da lâmpada. Às vezes você só não está vivendo porque não acreditou no suficiente para se lançar no processo que é necessário. Você nunca deu o primeiro passo. Então eu vou te dar um primeiro passo. Tudo que é de Deus prevalece. Gravou isso? Eu vou te falar de novo. Tudo que é de Deus prevalece. E o que não é de Deus acaba. Entendeu isso bem? Mas não custa nada você pegar o papel e a caneta e colocar tudo no papel aquilo que você tem de plano para a sua vida. Nada impede. Tem gente que não faz plano porque tem medo de Deus não fazer o que Ele quer. Pois deixa eu te explicar então. Não faz um plano, faz um esboço. E coloca o esboço na mão dele. E diz só uma coisa: Jesus, eu cheguei até aqui. É o máximo que eu sei. Aperfeiçoa. Faz de acordo com a tua vontade. Difícil que eu vou falar. Me surpreenda. Irmão, filho folgado. Senhor, eu conheço as tuas obras, sei que o Senhor pode todas as coisas, que é poderoso e incomparável. Eu não estou colocando aquilo que queria na mão de qualquer um, mas naquele que fez os céus e a terra. E o que é para o Senhor que fez os céus e a terra? Dá uma olhadinha nesse negocinho que eu escrevi aqui. Irmão, eu imagino o coração do pai, Deus olhando e falando assim, bonitinho. Não vou fazer isso. Isso aqui eu vou fazer 10%. Oh, que pecado. Viajou aqui, viajou. Aí Deus pega a caneta dele e fala, agora está comigo. Você começou planejando, agora vai executar o meu plano no processo que eu vou te colocar. E em alguns dias, meses ou anos, você vai dizer a mesma coisa que todo mundo que vive no centro da vontade de Deus diz: valeu a pena. Jesus, a gente tem um projeto.